Sejam bem-vindos ao projeto AF Genópolis, um projeto de uma clínica médica com especialidade em dermatologia. Nesse espaço, nós, além do consultório, preparamos todo um ambiente para que a doutora pudesse ministrar as aulas. Ela tem algumas especialidades em que ela ensina os alunos, então é importante que esse espaço, por que não ser dentro do consultório dela? Então a gente fez todo um projeto pensando nisso, na funcionalidade dos dois, e ela priorizando desde o acesso a esse paciente até como ele é atendido, como ele é acolhido. Então ela trouxe pra gente essa preocupação e a gente transformou isso nesse espaço. Esse ambiente foi totalmente reformado, então nós posicionamos um novo ponto para essa recepcionista. Assim que acessa a sala, o paciente já tem a visualização do logo com a iluminação da clínica e uma pessoa que pode ficar ali já para recepcionar esse paciente. Uma sala de espera muito confortável e itens que o paciente possa se sentir acolhido em casa. A cafeteira, o filtro, uma geladeira e o conforto dos mobiliários. Essa recepção, a gente também tem um acesso direto à sala do concierge, um ambiente que a gente fez de vidro para ficar bem integrado com o espaço, e é uma sala administrativa e também financeiro, para que o paciente se sinta confortável em fechar os pacotes com a doutora de forma privativa, sem que seja necessário isso ser feito no balcão da recepção. Além disso, a gente tem um sanitário unissex que atende a clínica, e um corredor largo que dá acesso aos consultórios. Nesse ambiente, nós estamos na sala de tecnologia e na sala do consultório da doutora. Esse espaço, nós fazemos essa integração entre os ambientes justamente pelo uso. Então aqui nós temos duas características muito legais para esse espaço. Nessa sala de procedimento e tecnologia, onde a doutora faz os procedimentos nas pacientes e ele tem todo uma característica normativa para ela, ela pode ser integrada com o consultório para que a doutora atenda esse paciente junto com o atendimento de consultório, e também ele é utilizado para aulas. Então a doutora ministra muitas aulas aqui nesse espaço, então o ambiente fica mais amplo, dando um fluxo melhor para os pacientes e para os alunos, então é um espaço totalmente funcional. E para caracterizar esse ambiente como único quando ele estivesse aberto, nós usamos os mesmos materiais. Então piso, os tons de marcenaria, parede, iluminação, então ele fica um ambiente extremamente agradável quando ele está aberto, e fica também um ambiente muito legal e funcional quando ele está fechado e independente. Assim, a gente tem dois ambientes que se tornam um único, com funções diferentes e que atende a doutora. Para a execução de obra, alguns pontos foram fundamentais nesse projeto. Essa integração entre sala de tecnologia e o consultório, ela foi extremamente necessário o alinhamento em obra, com um septo, onde a gente faz essa estrutura para essa porta de correr, ela além de ser estrutural, não ter a passagem de acústica de uma sala em outra. Também a gente faz todo esse alinhamento com a marcenaria, então o tipo de material, como esse som não é passado de uma sala para outra, então essa característica dessa junção, ela precisa estar atrelada com toda a parte técnica de como isso acontece para que de fato ela funcione. O piso em manta é um outro tópico em relação à obra que ele é muito importante. Ele não é extremamente obrigatório que seja feito em manta, porém ele facilita a limpeza e ele fica normativamente correto. É muito importante que todo o projeto seja alinhado com a forma de implementação técnica desse espaço. Então nós do Grupo Lequer alinhamos junto com a equipe onde vão ser guardados todos os insumos, qual a maneira correta de ser guardado esses insumos, como ele é armazenado e toda a parte de comunicação visual indicando qual que é a forma correta de descarte daquele pérfuro cortante utilizado na sala de procedimento. Então esse alinhamento entre implementação técnica e arquitetura, ele é fundamental para o dia a dia e para o funcionamento da clínica junto à equipe. No consultório da doutora, é exigido um ponto de água para lavagem de mãos. Porém, na sala de procedimento, o ideal é que tenham dois pontos de água. Uma para lavagem das mãos e outra para lavagem do material. Em projeto, nós também fazemos a alocação dos pontos de persiana, onde esse dermatologista irá usar esse fundo dessa persiana preta para fazer as fotos do paciente do antes e depois. Então, o local de fotos, ele é fundamental que seja projetado
lá no nosso projeto e que seja executado em obra. Então, para obra, ele necessita de um reforço, de um ponto de energia, caso essa persiana seja automatizada. E quando de fato a doutora usa esse espaço, é fundamental que tudo isso seja muito bem planejado e pensado. Então, o espaço para essa foto, a distância que isso vai acontecer e principalmente a iluminação onde ela vai estar disposta. Pensando no uso desse espaço, a doutora nos solicitou um espelho de frente para a maca. Mas, como ela ia acabar atrapalhando a circulação, nós encontramos uma solução que ficou perfeita com o painel. Um espelho que ele corre de ponta a ponta, tem os pinos guias para que seja seguro esse espelho correndo, mas ele acabou sendo muito funcional e muito utilizado no dia a dia da doutora. Então esse espelho ele pode estar na frente da maca, mas ele também pode estar na frente da mesa dela, pode estar no centro do consultório para uma análise do paciente. Então ele acabou sendo bem funcional nessa solução que a gente trouxe buscando a solicitação da doutora do espelho na frente da maca. A busca dessas soluções é fundamental que a gente pense em projeto e ela faz toda a diferença para o ambiente. O uso dos tons e das cores foi algo primordial para a gente desde o início do projeto. Então, nós pegamos toda a identidade visual da doutora, todo o brand que foi preparado por uma equipe de marketing dela. Então, a escolha dos tons foi baseado nisso. Então, é muito importante que esse alinhamento entre o que a doutora tem como marca e o espaço físico sejam totalmente alinhados. Então, foi a partir daí que a gente montou a nossa paleta de cores e as especificações dos acabamentos. A iluminação é um ponto que é fundamental que seja pensado em projeto para o uso do espaço. Então aqui estamos falando de um consultório de dermatologia, onde a iluminação é um dos pontos principais. Aqui nós trabalhamos com um perfil em LED com 2 fitas de 19 watts dentro de cada perfil. Isso fez com que o perfil seja bem iluminado com 2 fitas, além dos pontos de iluminações focais e direcionais. O ambiente está totalmente iluminado e garante o uso do espaço adequado para a doutora e para toda a sua equipe. No consultório da doutora, nós utilizamos a tela tensionada. Foi uma solicitação que ela nos fez também lá no começo do projeto. Ela fica linda, traz além da iluminação, ela dá um charme para o espaço e fica como destaque para as aulas que ela ministra online. Então, um dos pontos que ela nos pediu foi ter um fundo bonito para as aulas. E aí logo a gente pensou no painel Muxarabe e na tela tensionada, que de fato ficaram lindíssimas.